Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, onde teremos a possibilidade de conversar com especialistas em carreira sobre como explorar novos segmentos e quais as tendências do mercado de trabalho. Meu nome é Mônica Ramos, estarei com vocês hoje promovendo esse bate-papo de forma interativa e prática para quem está buscando autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Sou diretora de operações na LHH Brasil, com experiência de mais de 20 anos em projetos de gestão da mudança e aconselhamento de carreira, sendo responsável pela operação dos nossos 11 escritórios no Brasil. A LHH, para quem não conhece, é líder global em desenvolvimento de liderança e transição de carreira, que está há mais de 50 anos no mercado, com operações em mais de 50 países. Junto comigo, teria a participação da Patrícia Paniquar e do Hugo Capobianco, especialistas em transição de carreira que também trabalham na LHH. A Patrícia atua há 15 anos na LHH, é gerente de operações em transição de carreira, sendo responsável pela nossa operação em âmbito aí de outplacement, gestão da equipe de consultores e consultoria. Ela já assessorou mais de 700 profissionais em transição de carreira e conduziu diversos projetos de gestão da mudança. O Hugo é responsável pela prática de transição de carreira com foco em pessoa física, liderando essa unidade dentro da LHH em âmbito nacional. Desenvolveu sua carreira nas áreas de RH, assumindo posições de liderança, e desde 2012, o Hugo vem atuando como especialista em transição de carreira, contribuindo aí fortemente para a transição de executivos de diversas áreas de atuação e segmentos. O nosso encontro de hoje terá duração de 1 hora e vamos ter bastante possibilidade de interagir com vocês sobre as tendências dos segmentos e como explorar aí outras possibilidades de atuação no mercado. Coloquem suas dúvidas no chat para o bate-papo ficar mais rico e podermos aí ajudar vocês nessas reflexões e nesse aporte de conhecimento. Paty, Hugo, bom dia, bem-vindos. Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem, você? Tudo jóia. Então, só para organizar aqui o nosso bate-papo, a gente vai estruturar ele em 3 blocos. E aí a gente vai organizando para as perguntas, a gente considerar essas perguntas dentro de cada bloco, mas claro que se tiver alguma pergunta que vier depois e fazer sentido, a gente também volta. Mas primeiro a gente vai falar um pouco sobre o repensar a carreira, né? Assim, o que eu faço no segmento, o que eu estou fazendo no segmento que eu atuo, me deixa feliz? Isso me traz uma certa longevidade aí de carreira? Eu estou preparado aí para considerar novos segmentos? Ou é hora de eu pensar em outros segmentos, né? O que eu tenho que considerar para me atualizar e pensar nisso, né? Então, essa é a primeira parte que a gente vai discutir bastante. Depois, a gente vai falar sobre como que estão os segmentos aí de mercado de trabalho, né? Com esse novo normal, quais são as tendências, quais são os segmentos que estão contratando, segmentos que estão mais estagnados, enfim, como que a gente pode ter percepção disso e poder ter aí insights sobre os segmentos que estão aí no mercado, que estão em alta. E depois, a última parte, a gente vai falar sobre, tá bom, já sei que eu quero mudar, ou já sei que eu tenho aí uma vida curta nesse segmento, eu quero explorar outras possibilidades, já entendi como que os segmentos estão atuando, o que eu faço para mudar, né? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer, tá? Então, vamos trabalhar bastante aí com esses pontos, espero poder contribuir aí com a turma. Paty, queria te convidar para começar aí falando um pouco, né? Quando eu sei que é hora de mudar, né? Assim, como que eu tenho que estar preparado para considerar novos segmentos? Como eu sei se eu estou preparado para encontrar para atuar em novos segmentos? Né? Por onde que eu tenho que começar? Legal. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vocês me escutam bem? Eu vi que alguém colocou aqui que o áudio está instável. Acho que o Evandro colocou que o áudio está instável aqui. Espero que tenha melhorado. Bom, então vamos lá. Bom, acho que tem 2 questões. Assim, uma primeira é assim, eu quero mudar ou eu preciso mudar? Né? Acho que tem 2 aspectos aí que a gente tem que avaliar. Eu acho que existem alguns fatores que nos impulsionam a essa mudança. Né? Então, quando a gente está falando aí do querer mudar, eu não tenho mais tanto interesse naquilo que eu fazia. Né? Assim, eu entendo que hoje eu estou no momento de desenvolver uma outra carreira, num outro segmento, numa outra área. Então, isso pode estar impulsionando a pessoa, seja pela questão da longevidade de carreira, ou seja, por interesse próprio dela mesma, ela vai ao longo da carreira dela descobrindo também aí outros interesses, né? E tem a outra questão, né, que assim, eu preciso mudar, né? Quando eu, de fato, eu começo a observar que não tem tantas oportunidades ali no meu setor, né? Então, é um setor que a gente hoje vivendo a questão da pandemia, a gente vai falar daqui a pouco, tem setores que foram muito impactados, né? Então, eu me vejo quase que obrigado a repensar, né, qual é o segmento ou mercado que eu vou abordar, né?
Tem também outros fatores que podem nos ajudar a entrar nesse tipo de reflexão. Às vezes é o fôlego financeiro que eu tenho, assim, eu estou com uma pressão financeira muito forte, eu não tenho tanto tempo assim, eu preciso de fato me reposicionar e eu não estou vendo caminhos hoje no segmento que eu estou, né? Às vezes é um fator interno, assim, uma ansiedade muito forte, eu não conseguir ficar parado, eu querer voltar a produzir, eu preciso de alguma forma lançar a mão ali de alguma atividade também para voltar aí ao meu equilíbrio, né? Ou então até o tempo mesmo de sair, do tempo que eu já estou fora do mercado, começa de alguma forma também me pressionar para que eu retorne aí, né, e faça novas conexões com o trabalho também. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa identificar é assim, o que está me levando, né, a ter esse tipo de reflexão. É uma necessidade? É só um desejo? Né? Para depois a gente poder começar a se organizar aí e olhar para o mercado para fazer esse tipo de reflexão. Né? E que um deles é isso, para onde que eu vou? Né? E como vou, é o que a gente vai estar trazendo aqui também. Né? E, Paty, só para contextualizar um pouquinho o que você está falando, me veio muito na questão, com essa questão do novo normal que a gente está vivendo, essa reflexão de carreira não é só para quem ou não está trabalhando, é para todo mundo. É claro, algumas pessoas não têm necessidade de rever ou de refletir, porque está bem, obrigado e ok, né? Mas a gente percebe um movimento tão grande com esse isolamento, com as questões todas que surgiram no mundo, né? A gente percebe nitidamente que as carreiras estão sendo repensadas, que as trilhas de carreira estão sendo conduzidas de maneira ou a mudar de trabalho, ou a mudar de área, ou a mudar de carreira. Então, é impressionante, né, o quanto a gente percebe esse movimento das pessoas. Não é uma regra absoluta, obviamente, né? Como eu falei no início, tem gente que está muito bem, obrigado. Mas, se a gente for olhar o todo, isso é muito perceptível. Eu acho que você está trazendo, né, uma coisa que a nossa carreira ela é muito viva, né? Não é porque você fez uma escolha ali que você nunca mais vai precisar repensar ela, muito pelo contrário, né? A gente tem vivido num mundo que a gente precisa o tempo inteiro fazer esse cheque, reaprender a aprender, né? Entender para onde que eu devo ir, assim, não tem mais zona de conforto, né? A gente está precisando olhar para isso, né? Exato. Legal. Ó, uma primeira pergunta que a gente tem aqui é sobre quem tem essa experiência num único segmento. É possível expandir para outros segmentos, né? E vem sempre aquela velha história, né? Uma vez de banco, sempre em banco, né? Uma vez a indústria de metal pesado, vai continuar sempre nesse tipo de indústria. É possível mudar, né? Como que a gente pode planejar isso? Legal. Eu acho perfeitamente possível, né? Se a gente vivencia isso, né? Se a gente tem exemplos vivos aí de pessoas que fizeram essa mudança, é muito importante a gente tentar encontrar um ponto em comum, né? Assim, o que que me leva para um outro segmento, né? Então, assim, às vezes eu vivi processos muito similares ao que se vive num outro segmento, né? Assim, às vezes eu tenho muita experiência num determinado ciclo de negócio. O que eu estou chamando aqui de ciclo de negócio? Eu sou um executivo, um profissional que tenha muita experiência aí em M&As, fusões e aquisições, ou em recuperação judicial, enfim, né? Então, eu vou procurar segmentos que estejam vivendo, né, situações similares, onde o meu conhecimento pode ser interessante, mesmo que eu não tenha experiência naquele segmento. Eu tenho no processo, então você já entra com alguma vantagem ali também. Então, acho que o primeiro olhar para quando a gente vai investigar essa questão do segmento, né, é tentar ver assim, o que pode me aproximar, onde estão as minhas principais competências e conhecimentos e quais delas são transferíveis para outros setores, para depois identificar onde é que estão esses outros segmentos e empresas, né? Legal. O Amadeu até pergunta, mas essa mudança é possível para profissionais sêniores com idade aí superior a 50 anos, né? Que bom que o Amadeu está aqui. O Amadeu, eu conheço ele. Legal. Bom você estar participando. Sem dúvida nenhuma, Amadeu, eu acho que assim, isso serve. A carreira, quando a gente também chega num ponto que é que nem um balanço, né? Jung até dá um nome estranho, ele chama isso de metanoia, que você faz um balanço da tua vida profissional, carreira, pessoal e etc. Então, com 50 anos, provavelmente você já chegou num patamar de senioridade ou de atividade profissional que você tem que fazer um balanço, né? Claro, não tem uma idade pré-determinada, mas esse balanço é muito saudável.
até para você olhar as mudanças frequentes que o mercado está acontecendo. E já já a gente vai falar dessas mudanças que são abruptas, né? Então, é importante sim, como a Patrícia falou no início, parar, refletir, ver qual é o teu valor agregado, qual é este mercado, posso mudar ou não, como é que eu posso fazer este valor agregado para uma outra área ou para uma outra atuação. Geralmente as pessoas com mais idade e talvez um nível de senioridade maior, a gente percebe muito a questão de trabalhar por o interim management, que a gente já falou aqui em alguns webinars, trabalho muito com membro de conselho de empresa. Então, existem oportunidades nesse sentido, mas, sobretudo, não é um olhar só para fora, é um olhar para dentro. O que eu devo fazer para olhar o que eu quero, que reflexão que eu posso fazer. E aí, obviamente, se puder contar com a ajuda de um profissional, porque às vezes a gente se contamina, né? Com os nossos vieses, com as questões todas. Então, se puder contar com a ajuda de um profissional, melhor, mas seguramente dá para fazer uma trilha de carreira. Já com 50 anos, você pode trabalhar mais 10, 15 anos no máximo, aí, talvez, numa outra carreira, né? E isso é factível. A gente está falando muito ultimamente de múltiplas carreiras, então isso é de fato factível, mas sempre olhar para dentro. O que eu quero, como é que eu quero me expor, qual é o meu valor agregado, e aí sim construir um plano de ação para isso. Legal. O Glauco até traz aqui para a gente o quanto que os outros segmentos estão abertos para essas possibilidades, né? Eu gosto sempre de dar aquele exemplo do segmento financeiro, que trabalha em banco, né, que consegue aí explorar, principalmente começar primeiro aí para serviços financeiros, meios de pagamentos, que você começa a ter aí uma primeira similaridade, né? Você começa a expandir, não está saindo, não está só no próprio banco, né? Você está indo em serviços similares, né? O que vocês sugerem aí? Como vocês veem os outros segmentos aí absorvendo essas competências, essa experiência de outros segmentos? Eu acho que, assim, e acho que é importante a gente pensar também, né, assim, eu vou dar um exemplo aqui dos fundos hoje, né, então, assim, fundos, acho que tem um movimento aí da gente fazer esse olhar para fundo, mas o que os fundos têm feito, né, assim, eles têm aproveitado muitos executivos e profissionais aí especializados em alguma área para atuar ali em empresas que eles estão fazendo algum tipo de investimento, né, então, uma conversa recente, aí ouvindo uma pessoa que atua no fundo, né, ela estava explicando que eles trabalham, às vezes, organizados por grandes áreas. Né? Então, tem uma primeira área, que é uma área mesmo de investimento. Normalmente é o core business ali do fundo, né? Que normalmente nessa área tem menos oportunidade. Depois você tem uma área que é uma área mais de gestão daquilo que eles adquiriram, né? Que é uma área mais de inovação, de transformação, que é profissionalizar o negócio que eles estão. Essas são áreas que o fundo costuma contratar executivos para atuar, né? E tem uma terceira área em fundo, que é a área mais de desenvolvimento, para se fazer IPO, etc. Normalmente eles acabam também tendo menos oportunidade, que eles usam quem está dentro já ali da própria organização, né? Mas essa área de gestão e de transformação é uma área onde os executivos podem contribuir. E aí, onde é que a gente tem que estar atento, né? Assim, que fundos que trabalham com segmentos em que eu já atuei, porque tem fundos que investem em agro, tem fundos que investem em educação, tem fundos que investem em alimentos e bebidas, em farma, em saúde, em hotelaria, né? Então, acho que é importante a gente identificar, porque essa é uma forma de migrar para um outro segmento, que eu estou falando de um segmento aí financeiro de fundos de investimento, mas ainda está atuando, usando a minha expertise numa área para contribuir dentro do fundo também. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Para onde que eu vou deslocando, onde que tem, de fato, oportunidade ali, né? Paty, pegando um pouquinho desse gancho, eu tenho uma contribuição aqui de um profissional que eu atendi recentemente, e ele era de um mercado diferente, mercado X, um executivo já na faixa de 55 anos, e ele, através de fundo de investimento, tá? Conseguiu uma oportunidade para trabalhar no segmento de saúde animal. E ele nunca trabalhou no segmento de animal. Mas o que fez chamar a atenção dele para essa posição e esse perfil, o fundo gostou muito da gestão de unidade de negócio que ele fazia, inclusive fora do país. Então, isso chamou a atenção para que ele, com essa habilidade de negócio e outras mais, pudesse atingir e conseguir essa posição. E ele não é desse segmento, né? Super então, esse é um exemplo que é cabível, e como a Mônica falou no início, às vezes banco chama banco, farmacêutica chama farmacêutica, é meio que... A gente vai encontrar isso também no mercado, é natural.
Super. Mas cuidado para a gente mesmo não ter uma crença limitante de achar, puxa, eu estou enfadado nesse segmento a minha carreira toda. Não necessariamente, o mundo está mudando. Já já a gente vai falar do novo normal, aí um monte de coisa acontecendo e a gente tem que analisar. Pô, Hugo, você está dizendo isso, assim, no ano passado, a gente estava com um projeto com uma farmacêutica, e farmacêutica a gente escuta muito isso, né? No farma só contrata farma, né? Mas na sua maioria eles buscam pessoas com experiência no segmento, mas eu lembro que a gente estava num projeto com uma farmacêutica e que eles estavam buscando justamente, pensando numa transformação, eles estavam buscando profissionais de outros segmentos, que não, um dos pré-requisitos era não vir de farma, né? Então a gente tem que estar muito atento mesmo ao que está acontecendo. Né? Acho que outra sacada também é a gente estar fazendo, lendo, está sempre se informando muito para entender que segmentos estão aquecidos. Né? Outro dia, numa conversa com a área de conexão, a gente levantou algumas matérias que saíram na Exame. Foi uma semana que a gente viu em 3 locais diferentes, e foi recente isso, foi agora no começo do mês, falando sobre o mercado de embalagens. Né? Então, quem produz aí papelão, embalagens plásticas, etc., teve um boom agora em outubro, estava cheio de posições, né? Tinham posições, tinha uma demanda maior aí para esses segmentos. E aí, se a gente for pensar, de fato, a indústria de alimento ela tem produzido muito papelão, gente, que a gente tem hoje consumido, né, via e-commerce, né? Então isso gera mesmo uma questão de embalagem aí importante, né? Então acho que ficar atento aos movimentos e entender onde é que pode ter oportunidade, e aí depois vai investigar aquela empresa lá, deixa eu entender como é que eles funcionam, que sistemas que eles usam, qual é o ciclo de negócios que eles estão, para eu poder fazer uma venda mais direcionada mesmo, né? Mas eu acho que o pulo do gato, como a gente pode ajudar quem está ouvindo a gente um pouco, é como que eu que tenho que ter consciência dessa minha experiência e eu fazer a conexão com o outro segmento, não esperar que as outras pessoas façam essa conexão. Né? Então, acho que isso tem que estar muito no nosso discurso aí de posicionamento, de objetivo, né? Qual é o meu alvo, para poder ser visto, né? Isso. Perfeito, né, amor? Se a pessoa não tiver essa clareza, ela não consegue fazer link com o que tem no mercado, né? Então, são 2 olhares. Uma para ela, de primeiro, quais são as fortalezas, os grandes diferenciais, por onde passa a experiência, e depois ela buscar no mercado quem precisa daquilo. Né? Isso. E como que a gente ajuda ele a ter como fazer esses links? Paty, tem alguma dica, alguma coisa que a gente pode... Eu acho que sim, né? Assim, a gente aqui usa muito quando a gente está na fase de elaboração de currículo, né? A gente usa um exercício chamado SOAR, que é um exercício onde ele levanta os cases de carreira dele. Né? Então, onde foi que ele fez diferença? Que problemas que ele já resolveu ao longo da carreira dele? Né? Quando alguém fala dele, qual é o diferencial que vem? Né? Então, assim, a Patrícia é boa em, se destaca em... que falas são essas que eles têm? Né? Então, como é que ele é reconhecido como um profissional? Então, isso vai ajudando ele a definir essa marca e as principais soluções que ele é capaz de trazer. Né? E aí ele precisa incluir isso aí no posicionamento dele, na fala dele, né? Para ele poder fazer uma venda mais direta mesmo. Né? Legal. O Alexandre pergunta aqui para a gente. Ele tem quase aí 50 anos, está buscando uma recolocação aí no mercado de TI, mesmo estando empregado, pois ele percebe aí muitas mudanças, enfim, então ele quer se antecipar. Ele considera até mudar de área e também pensa, paralelamente, iniciar um empreendimento. Como planejar e executar essa avaliação para tomar a decisão na hora certa, né? A decisão mais assertiva de vou começar a investir num negócio paralelo, penso numa mudança realmente de trabalho, porque estou vendo aí o mercado talvez aí mais incerto, estou percebendo muitas mudanças, né? Como que eu tomo essa decisão? Na verdade, Alexandre, né? Na verdade, Alexandre, claro que tem outras informações aí que a gente precisa investigar até para a gente poder ser um pouco mais preciso aí com as respostas. Mas o que me chama muito a atenção é a questão assim, primeiro temos que pensar um momento. A Patrícia falou isso no começo da nossa live, do nosso webinar, falando muito assim, como é que eu estou com este momento? Eu posso me arriscar? Eu posso ficar por um tempo investindo em cursos ou em competências que eu tenho que ter, ou investindo tempo também e dinheiro na questão de montar o meu negócio. Então, eu acho que a primeira coisa é pensar no timing das coisas, né? Como é que está esse tempo para você? Segundo ponto, eu acho que vale muito pensar não só no tempo, pensando no dinheiro,
no aspecto financeiro e também você está trabalhando, né? Então, como é que eu deixo a minha organização? Mas eu também pensaria no tempo de mercado. Como é que este mercado que eu quero, ele está reagindo? Né? Será que eu tenho que fazer algum estudo preliminar para eu poder chegar na hora certa? Né? Na verdade, nunca a gente vai saber qual é a hora certa. Nunca, né? Ninguém vai ter a bola de cristal ali para falar agora é o momento. Né? Porque a gente aqui no Brasil, aí vem alguma crise, ou aí vem alguma questão, aí vem alguma questão política. Claro que hoje a gente está falando muito de Covid, mas sempre vem alguma coisa. Então a gente também tem que pensar no que pode vir para não prejudicar o nosso plano de ação, tá? Porque o momento certo, nunca você vai ter total certeza disso. Mas um outro ponto pensar naquilo que eu comentei também, no valor agregado. Como eu posso fazer esse meu valor agregado, com que pessoas eu posso conversar, com quem que eu posso falar, e aí vai trilhando esse plano, e com certeza você vai saber o momento certo de virar essa chave. Tá? Legal. Vamos falar um pouquinho sobre aí como que tá os segmentos que estão em alta, esse novo normal, tendências, já que você puxou um pouco para esse tema? Vamos falar do novo normal. Bom, primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente refletir, que quando a gente falava de segmentos de mercado, né, a gente falava muito da questão, há uns meses atrás, falava muito do segmento X, segmento Y, né? Hoje, nós não temos mais essa questão dos segmentos. Hoje nós estamos vivendo... Pessoal, não sei se está um barulho... Está aparecendo barulho aqui? Não? Não, dá para te ouvir. Eu tento fechar ali. Desculpa. Então, quando a gente fala de segmento, a gente estava vivendo há um tempo atrás alguns mercados que estavam bem, outros não. Então, a gente estava tendo em alta tecnologia, a gente estava tendo alta mercado da indústria de alimentos, a parte toda de mercado de saúde, e alguns mercados que não estavam indo bem. Então, turismo, entretenimento, o próprio varejo, que passou bem difícil esse tempo todo. Hoje, com o novo normal, não existe mais diferença de como os mercados estão se comportando. Claro, não estou desconsiderando que alguns são mais afetados e outros menos, sem dúvida nenhuma. Isso sempre vai existir no mundo corporativo, isso faz parte dos negócios. Mas quando a gente olha segmentos de mercado, todo mundo está vivendo um novo normal. Quando a gente fala do novo normal, por que está acontecendo essas mudanças todas no mercado? Porque está existindo hoje uma mudança de comportamento das pessoas. O mundo todo foi afetado, as pessoas estão se comportando de maneira diferente. Então, o mundo dos negócios também vai ser afetado e literalmente vai ser afetado também. Então, primeira coisa para pensar, as pessoas estão mudando consideravelmente e aí vai afetar essa questão do consumo e aí os negócios estão mudando. Então, por isso que tudo está meio que generalizado, tudo está mudando. E quando a gente fala de mudando, o que o novo normal está trazendo para a gente, né? O novo normal está trazendo algumas mudanças. Aliás, antes de falar dessas mudanças, acho que vale a pena a gente pensar que existe uma ameaça se a pessoa pensa que nós vamos voltar ao normal. Na verdade, nós não vamos voltar ao normal. Isso é ponto decisivo, né? A pessoa que acha, não, já está voltando, porque as pessoas estão indo à praia ou estão indo fazer as coisas. Lê do engano, o mundo dos negócios e a relação das pessoas não vai voltar ao normal. Pode ser que alguns pontos sim, mas muitos não vão. Então, isso é uma ameaça. E dentro dessa ameaça, a gente tem uma grande oportunidade. Os mercados estão mudando e como é que eu olho a minha carreira e vejo o meu grau de contribuição nas empresas? Será que não é uma oportunidade de eu olhar também para a minha carreira, para o meu mercado e para fazer essa reflexão toda que a gente estava falando? Então, a ameaça gera uma oportunidade. Outro ponto, quando a gente fala do novo normal, afetou consideravelmente porque nós estamos nos tornando mais humanos. A jornada é de gente e não só de compra. Então, está muito mais humana a relação. Existe um cuidado digital muito grande. A gente troca dinheiro como troca de mensagens. Então, essa parte digital está enormemente grande. Hoje, a gente está falando de muita plataforma, né? E-commerce, marketplace.
E até eu vi um presidente falando esses dias, presidente de uma empresa, ele comentou, ou você está numa plataforma, ou você cria a sua plataforma. Não vai ter outra saída. E aí, se a gente começar a pensar ao pé da letra isso, faz todo sentido, porque esse é o novo normal. Isso vai ser a mudança, né? Uma delas. Outro ponto muito forte é que o mercado, com esse novo normal, ele se torna mais austero, né? Então, por exemplo, novos modelos de negócio, novos processos, uma disruptura muito grande, né? Não dá para trabalhar, querer resultados diferentes trabalhando com o mesmo modelo anterior. O mundo mudou nessa concepção toda. Então, nesse aspecto, é importante também que a gente pare e pense, puxa, se isso está acontecendo no mundo, como é que eu olho para dentro e o que eu tenho que fazer? As empresas estão fazendo isso, todos os mercados estão fazendo isso. E aí, quando a gente olha um pouquinho de segmento, o segmento varejista é um segmento que está se despontando muito grande com relação a isso, né? A gente antes tinha as lojas presenciais muito grandes, assim, tinha 400 lojas, 500 lojas. Hoje você não tem mais isso, né? Então, hoje você está trabalhando muito mais na parte de plataformas, marketplace, como eu falei, e-commerce, e você pode ter acesso a essa plataforma, mas não ter poder de compra. Então, hoje está surgindo muito a questão, no varejo, das assinaturas. Então, você assina, você paga mensal e pronto, eu não adquiro aquele produto, mas eu pago mensal aquilo. Então, vários produtos, seguros, vários produtos já estão fazendo isso. Então, o varejo tem mudado muito esse contexto. Outro segmento que tem mudado muito é a indústria. A indústria sempre se preocupou com o final, né? Com o consumidor final e etc. Hoje, ela tem uma interdependência enorme, então o elo se tornou muito mais forte, porque a gente está falando daquele consumidor que está mais humano, aquele consumidor que está mudando o comportamento dele. Então a indústria também está mudando. E a indústria está dando um salto tecnológico enorme com relação a isso. Então também está mudando consideravelmente. As pessoas falam até para mim, Hugo, mas indústria automobilística, né, que está sofrendo, ou indústria, todas estão mudando. Né? Ah, porque eu sou da indústria automobilística e está ruim. Existe uma intersafra para essa mudança. A mudança não vai ser da noite para o dia. Então, esses processos todos estão se mudando e você tem que estar atento a isso. Porque se eu sou desse segmento automobilístico e está ruim, ok, que outro mercado então pode ser importante para mim? O que vai acontecer dentro desse mercado automobilístico? Né? Estou dando um exemplo aqui. Ô, Hugo, desculpa te mas só para complementar, né? Assim, eu acho que você está trazendo aqui, né? É uma coisa. Como é que a gente olha para os mercados em que a gente está e entende como é que ele está se transformando, né? Porque você está trazendo, é que todos os mercados estão passando por uma transformação, mesmo aqueles que estão em alta, né? Então, assim, que transformação é essa que esse mercado está vivendo e como é que eu me adequo a essa transformação? O quão pronto eu estou para essa transformação também, né? Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa sobre o mercado farmacêutico, né? O segmento farmacêutico, entendendo um pouco para onde ele está caminhando, né? E aí tem uma coisa que é bem desse novo normal, que a gente está vivendo uma grande mudança de hábitos, né? Que as pessoas vão querer se deslocar menos. Então, assim, eu não vou querer ir até um médico que fica lá no outro bairro distante de mim, porque eu tenho risco esse deslocamento maior, enfim, né? Eu não vou querer ir num laboratório que é mais distante, porque eu quero fazer um exame mais próximo à minha casa. Então, tem uma tendência do mercado farmacêutico, que é você começar a ter laboratórios dentro das farmácias para você. Então, porque farmácia a gente tem em toda esquina, então você, de fato, minimiza a questão do deslocamento. A consulta online, né, que veio para ficar, não é alguma coisa que está entrando agora e que depois vai parar e a gente volta para o consultório. Tem coisas que estão... Então, acho que tem um convite aqui para todo mundo, né, que, primeiro, antes de pensar em mudar de segmento, faça uma reflexão, um estudo de para onde que o meu segmento, ou os segmentos que eu tenho experiência, estão caminhando. Que transformação é essa que eles estão vivendo, né? Inclusive, Paty, essa questão me fez lembrar também, não sei se o pessoal que está assistindo viu, enfim, mas um vídeo muito bacana, que eu nem sei se eu tenho ele, depois, conforme for, a gente compartilha aí, mas é um vídeo muito bacana que mostra até essa questão que as pessoas elas vão sair dos grandes centros, né? Porque hoje com o computador e com tudo, e com essa questão toda digital que eu acabei de falar, de assinatura, etc., você hoje
pode estar em qualquer lugar, né? Isso já existia, obviamente, não é tão novo assim. Isso potencializou enormemente tudo isso, né? Então, você pode gerar negócios com um computador e, muito bem, você pode fazer negócios com o mundo inteiro, né? Então, esse é um ponto. E só para concluir um pouquinho também a questão do turismo, né? O turismo é impressionante como ele caiu, teve uma queda abrupta, mas ele está ressurgindo agora com algumas exigências que antes também existia, por exemplo, a questão de saúde, mas de limpeza, mas hoje você vai em algum hotel, ou você vai em algum restaurante, ou você vai em algum lugar, você está preocupado com a questão de higienização, de sanitária, né? Então, isso sempre houve, obviamente, mas agora muito mais. Então, o mercado de turismo também está muito mais exigente nessas demandas. Então, você está disponibilizando álcool gel, você está disponibilizando a questão toda do distanciamento. E eu acho que isso não é só por agora. Isso vai ser ao longo de um bom tempo. Então, você não vai em um hotel, seja onde for, que agora também algumas cidades já estão com sinal verde, você não vai em algum hotel e você fala, nossa, que cuidados que estão tendo aqui com higiene. Você vai estar muito mais crítico com relação a isso. E as empresas de turismo já estão mudando com relação a isso, né? Hoje eu peguei um voo para Belo Horizonte esses dias, e aí eu fui visitar um parente, e aí no avião eu vi as pessoas do meu lado com álcool gel, eu me senti até mais confortável, porque eu falei, a pessoa está se cuidando, estava com a máscara direito. Então, o que eu quero te dizer? Até mesmo nesse ir e vir, e aí eu estou falando de turismo, já está sendo altamente afetado pelo lado positivo, né? E ainda pegando nesse gancho, né, o quanto que os hotéis também já se adaptaram a esse modelo. Então, você vê hotéis que têm, recreação para crianças, que já tem lá monitores que ajudam no homeschooling, né? Então, você já tem esse serviço para aproveitar e poder oferecer um serviço adicional nesse processo. Ou você tem aí hotéis que estão com a internet muito melhor para quem vai ter lá a estação de trabalho e vai trabalhar de lá por um período. Então, o mercado também se reinventando rapidamente, né? Isso. E aí, por isso que a gente precisa ter esse olhar, né, para entender como é que o meu mercado está evoluindo e como é que eu estou, né, acompanhando também. A gente tem falado muito, e acho que vocês devem já ter lido em algum lugar, essa coisa do adquirir novas competências, né, que a gente fala muito do upskilling e do reskilling, né? Então, o reskilling é uma coisa muito da gente se requalificar, né? Então, trazer competências que eu ainda não tinha, né? E o upskilling fala muito de eu me aprimorar. Então, frente àquilo que eu já sei, eu vou me desenvolver ainda mais. Então, quando a gente olha aí para o nosso segmento, ou para segmentos que eu quero tá migrando, ou que eu preciso migrar, né? Assim, qual é a avaliação que eu faço das minhas competências hoje? Eu atendo, eu preciso me desenvolver, porque é claro que a gente sabe que você tem um tempo ali para desenvolver uma competência, mas conhecimento você pode adquirir o tempo inteiro, né? Então, quando a gente estiver falando aí de plano de ação, etc., acho que esse é um critério que a gente tem que considerar e verificar onde é que eu preciso, de fato, me desenvolver, né? E pegando o ganchinho teu, Paty, existem algumas tendências, fora de tudo isso que eu falei, que nós estamos discutindo aí sobre digital, mundo mais humano, etc., que dá uma reflexão boa para a gente poder depois pensar. Também tem muito a questão de tendências. Então, cada vez mais, a gente vai ter uma questão do e-commerce, então isso é fatal, né? Isso é notório. Os produtos artesanais, né? As pessoas vão começar cada vez mais a buscar a pessoalidade, a personalização. Porque lembra daquele consumidor que está hoje mudando o comportamento, né? Então ele vai buscar aquilo que ele quer, a forma mais adequada para ele, a questão mais personalizada. Então isso vai ser altamente considerável, né? E uma questão muito forte também, ainda muito para 2021 e mesmo para depois, a questão de saúde e higienização. A questão de álcool gel, máscara, produtos de limpeza, higienização, isso já deu um salto quântico, né, nessa questão toda para cá e vai ser muito maior aí para os outros meses ou até anos aí. Então, diria para vocês que esses três segmentos tendem a crescer, segmentos não, né? Essas três áreas
tende a crescer muito. Então, talvez ficar um pouco atento também com esse movimento de cenário. Será que eu não tenho que, de repente, pensar em uma startup? Ou será que eu não posso ir para uma empresa que está vinculada a esse tipo de mercado? E aí, um pouquinho do que a Patrícia falou, criar um plano de ação para isso, né? Legal. O Eduardo até pergunta aqui para a gente, né? Mas como que eu faço para romper essa barreira aí inicial de mudar para um outro segmento ou para uma outra área, né? Assim, como que eu me preparo para isso, né? A gente já vai falar do plano de ação, mas acho que tem um pedaço aqui importante de como que eu busco informações sobre esses segmentos e me mantenho atualizado, sei o que está acontecendo, como que eu leio diferente as manchetes das notícias para poder ver essas transformações, né? A gente fala muito disso. Acho que sim, né? Acho que deveria ser um exercício que a gente deveria fazer o tempo inteiro, não só quando a gente está em transição, né? Mas eu acho que você traz, né, amor, assim, da forma como eu leio hoje as matérias, como eu vou aprofundar uma notícia, um artigo, né? Vai te ajudando muito a entender que oportunidades que eu tenho ali, né? Assim, puxa, então a gente trouxe aqui o segmento de embalagem, né? Puxa, olha que interessante está acontecendo. Onde é que eu posso contribuir? Deixa eu ver quais são as principais indústrias aqui de embalagem, deixa eu ver que tipo de experiência que eu tenho que conversa, né, hoje com esse segmento, né? Outro dia eu estava fazendo um exercício com uma cliente, na verdade ela queria pensar numa mudança de área, ela era da área de marketing e ela estava querendo migrar para recursos humanos, ela tinha tido uma experiência, um projeto que ela viveu ali em parceria e ela entendeu que fazia muito sentido para o momento de carreira dela ela migrar para uma outra área, né? E ela está em transição. E aí o caminho que a gente começou a pensar, assim, vamos pensar aqui, né, numa interseção, né? Assim, aqui está a área de marketing, aqui está a área de recursos humanos. O que pertence às duas? O que pode transitar entre essas duas áreas? Então, a gente chegou em áreas ali do employee brand, a gente chegou na área da comunicação, né? Então, tinham pontos ali que convergiam, né, ali entre as duas áreas. Talvez esse pudesse ser um caminho, né? Então, Eduardo, quando a gente vai pensando, né, assim, seja em segmentos, ou seja em áreas, qual é a interseção disso que você está pensando, que você já viveu, que o outro está vivendo, né, para você poder falar de forma mais direta, né? Porque aí você se aproxima, você vai ter menos dificuldade em se posicionar e parecer um ser estranho, né? Nossa, não tem nada a ver. Não, eu tenho sim, olha aqui, isso aqui é muito similar, isso aqui eu também vivi, isso aqui eu também sei fazer, né? Legal. Vamos falar um pouco sobre como desenvolver o plano de ação? Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa, acho que o primeiro passo é, de fato, a gente identificar, ter clareza, né? Acho que desse perfil, quais são as suas grandes fortalezas, o que você tem pronto aí já para entregar, né? Então, acho que ter clareza, saber falar sobre isso é um passo importante. Então, quem ainda não tem não tem mapeado, né, pelo menos seus 5 grandes diferenciais, o que você tem de soluções para entregar, é muito importante que se tenha, né? Eu fico pensando que o segundo passo é poder Paty, fazer... só para pegar o gancho aí, quando a gente fala de 5 soluções, se a gente pensa nas principais 5 realizações que a gente já fez, que a gente entregou, os 5 projetos, enfim, como que a gente pensa nisso? Eu acho que descrever a realização, né, é você conseguir mapear problemas que você sabe resolver. Então, o que eu estou falando aqui é você ainda afunilar mais, assim, quais são os problemas que eu sei resolver, né? Quais são os 5 problemas em que eu sou de fato aí um expert no assunto, né? Então, você elenca ali para você poder falar sobre isso. Olha, eu tenho um diferencial grande na liderança, eu tenho uma diferencial grande na implementação de sistema, de transformação cultural, né? Acho que em transformação digital, quais são aí os seus as grandes soluções que você pode ofertar, né? E aí o segundo passo é pesquisar, primeiro, como eu disse, assim, se você não tem um desejo de mudar de segmento, você deveria investigar o seu segmento. Como é que a gente investiga, né? Acho que muito por networking, conversando com pessoas que estão atuando no segmento, né? Me conta como é que está a sua indústria, me conta como é que, de fato, vocês hoje percebem as perspectivas de futuro, enfim, né? Então, fazer uma exploração. E, segundo, lendo aí em fontes seguras, o que o mercado tem dito também, né? Da evolução desses segmentos ou dessas áreas, né? Para depois você, de fato, fazer a sua lista de empresas-alvo, né? Que é onde você vai querer conversar, apresentar e fazer justamente esse comparativo do que eu tenho para ofertar, né, das minhas soluções, porque aquele mercado precisa, né? Assim, acho que esse é um roteiro mínimo que a gente precisa passar, né? Eu acho que a pandemia trouxe para a gente, né,
facilitou esse acesso às informações, né? A gente teve muita live, muito webinar, que estão aí disponíveis, foram gravados, estão aí na web, onde a gente pode entender quais foram as dores que cada segmento passou durante essa pandemia, como que eles trabalharam para poder se sobressair, né? Então, você tem CEOs falando, você tem pessoas da área de logística, de finanças, de RH, enfim, de todas as áreas, contribuindo com o que eles fizeram e quais foram os dilemas e desafios que eles encontraram e as soluções que eles acharam, né? Então, acho que isso é muito legal, porque tem muita informação. As próprias associações fizeram muitas lives também abertas, né? E acho que vale a pena também, quando a Paty comentou a respeito do plano de ação, eu queria inserir também um pouquinho essa questão dos headhunters, né? Os headhunters, a gente sabe que às vezes é uma luta chegar neles, né? Não é tão simples, porque tem vários candidatos, às vezes não respondem, então eu estou abstraindo isso, tá? Porque isso é um ponto, mas o fato eles trabalham com vagas e a gente precisa saber se eles têm uma oportunidade alinhada com o perfil de vocês, né? O perfil da pessoa. Então, vale a pena, quando você definir qual é o segmento, ou qual a área, ou se você não mudou de área e não mudou de segmento, vale a pena mapear quais são aqueles headhunters que têm a ver com esse segmento. Porque os headhunters, eles são segmentados por área, por segmentos, né, por mercado, né? Uns trabalham com mercado farmacêutico, outros trabalham com bens de consumo, e também por área, aquele headhunter que trabalha posições só da área jurídica, ou o headhunter que trabalha mais posições de RH, finanças e etc. Então, são divididos por área. Então, vale a pena pensar quem são essas pessoas que eu tenho que mapear, que eu tenho que fazer contato no LinkedIn, que eu tenho que me apresentar, que eu tenho que mandar meu currículo e etc. O segundo ponto, nesse aspecto, é pensar o seguinte, ok, mandei para o Headhunter, fiz isso, Headhunter me ligou, como é que está o meu pitch? Como é que eu estou falando? Que é um pouquinho do que a Patrícia comentou. Como é que eu falo da minha experiência? Como é que eu falo dessa mudança de segmento? Ou, se eu não mudei de segmento, como é que eu falo dessa minha atuação nesse segmento? Será que eu estou mais contextualizando cronologicamente a minha carreira ou eu estou contextualizando cronologicamente e me vendendo? O que é se vender? Né? Então, está tudo ligado com essas competências que muito bem falado a Patrícia, que a pessoa tem e como ela se projeta. Então, olha só como tudo tem uma... Né, para atacar, eu preciso ter isso muito bem estruturado, muito bem seguro com relação a isso. Então, acho que vale a pena, porque aí a gente já começa a entrar nos finalmente, né? No atacar mesmo o mercado. Eu acho, né, o que você está trazendo, assim, a gente precisa atualizar o nosso discurso, né? Assim, o discurso que funcionava até 6 meses atrás, no mercado como ele existia, já não funciona mais para o mercado hoje, né? Então, eu preciso, de fato, olhar para a realidade, entender como é que as coisas estão se transformando e aí poder, sim, né, trazer um discurso já adaptado para esse momento, né? Então, se a gente continua com a mesma fala antiga, ou pensando no mercado ali do começo do ano, não vai funcionar. Né? Sim, e aí, quando a gente fala em mudar discurso, é mudar discurso e olhar para o posicionamento que ele tem, né? Então, meu currículo reflete esse discurso que eu estou querendo atingir, ou meu perfil no LinkedIn está atualizado e também está mostrando isso, né? Essas competências que eu estou seguindo, os grupos que eu estou seguindo, as empresas que eu estou seguindo, né? Tudo que eu estou fazendo aí de exposição nas mídias sociais mostra isso, né? Acho que isso é importante. E eu acho, né, moça, que é muito disso, assim, que plano que eu tenho, quanto eu tenho me inteirado do que tem fora aí, né? Se eu continuo conversando com as mesmas pessoas, olhando para as mesmas coisas, eu vou continuar com a mesma percepção, né? Então, eu preciso ler coisas, pegar de fontes distintas, falar com pessoas que estão em segmentos distintos, falar com pessoas que fizeram uma mudança recente também, porque senão a gente fica batendo naquela tecla, não, gente, mas não muda, as pessoas querem contratar só quem é do mesmo segmento, né? Claro que a gente vai ver, não vai terminar isso de uma hora para outra, mas o que a gente vê é uma predisposição muito maior para se abrir um leque, inclusive na contratação mesmo, né? Então, muito cuidado com esse discurso que a gente fica de repetir, né? Não, mas não adianta, não é o que a gente tem visto. Né? Deixa eu dar um exemplo aqui do Fred, que ele colocou no chat, que ele é do segmento automotivo,
e ele queria migrar para outros segmentos. Aí ele até colocou bens de consumo e farma. Aí o problema que ele vê que profissionais de RH dessas áreas são muito mais fechados e não aceitam pessoas de fora. E aí eu acho que é legal a gente até refletir, né? Fred, por que você quer ir para a farma, né? Vamos pensar assim, o que o setor automotivo contribui para o de farma? Quando a gente fala bens de consumo, não estou pensando nos produtos de consumo, mas eu estou pensando bens de consumo de uma forma mais ampla, né? Que aí você vai ter mais facilidade, mais similaridade de processos, de tipo de indústria, né? De metodologia de trabalho, né? Tem que ser sustentável, né? Eu acho que essa oferta que a gente faz, ela tem que se sustentar. Então, não é, eu acho interessante esse segmento, eu preciso entender se de fato eu tenho contribuição. O que é que eu vivi no segmento automotivo, né, que me aproxima do segmento de farma, né? Ou então, assim, para onde mais que eu posso estar caminhando? Que outras indústrias têm processos similares aos processos da indústria automotiva, né, que podem fazer com que eu me adapte mais rapidamente, né? O que eu vivi no negócio automotivo em relação a ciclos de negócio, por exemplo, de fusões, aquisições, transformações digitais, o que eu vivi que pode conversar com o momento que farma ou bens de consumo está vivendo. Então, a gente tem que descer aí um nível a mais para fazer essa exploração, né? É isso aí. O Costa até trouxe um exemplo que ele iniciou a carreira na área de finanças, depois migrou para supply, e hoje atua na área comercial, mais de vendas de serviços técnicos, logística e transporte. E que ele fez essa migração aí bem programada e planejada, quer dizer que é possível fazer isso, né? E sabe o cuidado que eu acho que a gente tem que ter, né? Esse outro dia eu estava conversando com um cliente, né? E ele estava dizendo assim, Patrícia, o mercado está horrível, meu Deus do céu, não tem posição nenhuma. Aí eu falei, essa tua percepção está com base em quê? Né? Então, assim, me conta o que você fez essa semana que fez você chegar aqui hoje com essa teoria, né? Aí ele falou, não, eu conversei com duas pessoas, de dois mercados, aí ele tinha pegado uma pessoa, dois amigos, um que era do segmento automotivo e um outro que era do segmento de entretenimento, né? São segmentos que estão muito impactados, gente. Né? Então, ele criou uma percepção de mercado a partir de pessoas que trouxeram ali a visão do mercado do quadrado que eles estavam, né? Assim, olha, de fato está complexo aqui. E aí ele foi e generalizou. Então, o mercado está... Então, vamos olhar. E aí a gente começou a explorar ali outros... vai conversar com alguém de varejo, vai conversar com alguém de tecnologia, né? Para você entender o que está acontecendo lá, para você começar... A gente precisa calibrar essa percepção, sabe, gente? Porque senão a gente acaba criando aí, acho que, fotos de realidade que é só um pedaço dela. Né? Eu brinco que a gente se deixa influenciar facilmente, né? E ainda assim, olha que interessante. Você pode ter um mercado de entretenimento que está sofrendo, mas a parte do mercado... Mas o entretenimento online não está, né? Não está, exatamente. Então tem o digital, tem os channels da vida bombando, né? Para que pedaço que você está olhando quando você fala isso, né? Acho que é uma coisa de ampliar mesmo, né? Exato. Tem vindo aqui muito no chat sobre os soft skills, né? Então, também, como que a gente aproveita os nossos soft skills para agregar nessa mudança aí de segmento ou nessas tendências, enfim, para fazer essa composição, né? Pode falar. Desculpa, não, ia falar que, na verdade, é exatamente isso, quer dizer, que é um pouquinho do que a Patrícia comentou e a gente está falando. O soft skills é exatamente isso. Como é que a gente pode, de fato, olhar e falar, bom, como é que eu me vendo? Como é que eu estou falando disso? Qual é o meu valor, né? Legal. Acho que tem algumas competências, né? Então, assim, se a gente está falando aqui de mudança, de transformação, de evolução, a gente está falando de uma coisa de adaptabilidade, né? Então, qual é hoje o meu mindset para a mudança? Assim, claro, gente, ficar na zona de conforto, né? Tem seu valor, né? A gente brinca quentinho, é gostosinho, a gente vai ficando por ali, né? Então, mas ele de fato vai estar na gente. Esse movimento, essa energia para fazer aí uma mudança, né? Assim, o quanto eu conheço, né? A gente tem falado muito hoje da inteligência digital, né? O Hugo trouxe aí uma tendência de mercado falando muito de plataformas, a experiência do cliente, que a gente tem ouvido tanto falar dessa jornada hoje do cliente, a questão e aí eu estou falando ainda, estou misturando aqui um pouco tanto de soft skills, né? Da adaptabilidade, da nossa facilidade
olhar para o novo, etc. E também aí de hard skills, né? Que é adquirir conhecimentos novos mesmo, né? De algumas outras frentes que talvez eu não tenha, né? Acho que alguém fez a pergunta, como é que eu faço? Eu tenho 28 anos aqui, né? Assim, que jornada é essa que eu tenho que eu tenho que percorrer, né? Então, acho que tem muito isso, assim, primeiro olhar para os seus skills aí, comportamentais mesmo, soft skills, né? Assim, o quanto eu estou pronto, eu me adapto facilmente, como é que eu vivi isso na minha vida? Que mudanças eu passei? Como é que eu reagi a elas hoje, né? A gente está sendo posto à prova o tempo inteiro. E o né? próprio segmento se transforma, né? Isso. Se transformou, né? Então, se a gente pensar o segmento de tecnologia, então, quem é do segmento de tecnologia, o quanto esse segmento não se transformou ao longo da carreira, então, quando você se apropria dessa transformação e mostra, né, a tua evolução e como que você se apropriou disso, né? A gente fala, as pessoas perguntam para mim assim, vale a pena, estou em transição, vale a pena fazer um MBA, algum curso para que eu possa ter mais conhecimento em determinada área ou não? Claro que tudo vai depender muito do seu fôlego financeiro, do que você já adquiriu aí de conhecimentos e certificações na sua vida, né? Sempre vale a pena a gente investigar isso, mas eu acho que esse é o momento da gente ganhar linguagem também de outros segmentos. E isso você adquire, né? Muitas vezes com cursos mais curtos, com artigos que você lê, com lives que você escuta, vai te dando insights também. Então, às vezes fica pensando em algo que é muito grande, que vai longo, demorar, né? Que é longo, robusto, né? que pode ser Demorado. robusto, mas não necessariamente vai trazer a rapidez que você precisa, Que ele né? precisa, né? O Marcelo até perguntou aqui para a gente, olha, essas mudanças que estamos vendo de Big Data, transformação digital, inteligência artificial, alguns destes ele tem visto que geram demandas, né? Por exemplo, as empresas têm valorizado muito o conhecimento com gestão agile, trabalhar por squads. Então, ele colocou aqui, tem alguma dica que a gente tem que tentar buscar para se especializar? Então, veja, Marcelo, não é um cardápio, né, Marcelo, que você tem ali e tal. vai fazendo, né? Vai fazendo. E eu entendo a tua atenção a esse ponto e valorizo ela, mas eu acho que tem outros pontos, sabe? Então, assim, não é um cardápio mesmo, não é algo pronto, tem competências específicas, direcionada para que negócio, porque hoje a gente vê muito, que nem a Mônica falou, metodologia agile e metodologia disruptiva, papapá. Ok, isso está acontecendo. Mas o que eu faço com tudo isso? Eu acho que é importante saber o que é, né? Então, acho que Então, primeiro isso que eu ia dizer, entender, né? E tem uma coisa também, né, gente, que sabe a coisa que a gente falou de atualizar a nossa linguagem, né? Então, a gente chamava anteriormente, falava times multifuncionais, né? Hoje se chama de squad, né? Então, assim, claro que mudou, tem uma outra coisa nova ou não, mas o que está por trás é você trazer pessoas de áreas distintas para pensar em soluções, né? Então, tem coisas que, assim, talvez você já tenha feito isso em outra organização, só que você está chamando de um outro nome. Então, é importante a gente saber o que até para a gente poder falar sobre isso, né? E contar. Eu tive uma experiência similar quando eu trabalhei em tal coisa, eu participei lá de um time multifuncional, que imagino que hoje funcione muito, muito, muito similar, né, ao squad. Vi empresas que estão fazendo hoje muitos squads, os resultados que deram, como funciona. Isso está muito acessível, né, para a gente entender. Com certeza. Bom, a gente está chegando nos 5 minutos finais aí. Queria começar a falar um pouco aí sobre as reflexões que a gente tem sobre tudo isso, né? Enfim, quem quer, não sei se o Hugo quer começar ou a Paty? Eu posso começar. Eu acho que vale a pena a gente poder fazer reflexão em tudo isso que a gente está falando e acho que vale a gente pensar, você é o protagonista da sua carreira, né? Então não adianta ficar pensando claro, pensar no segmento 5, como a gente falou tudo, mas você é o protagonista, você que tem que agir, né? Eu acho que outro ponto também muito forte busque exemplos e inspirações de pessoas que você conheça. Acho que eu vi aqui até no chat uma pessoa que, né, mudou de carreira e tal, e alguém se interessando em entender melhor tudo isso. Isso é bacana, né? Se inspire nessa questão. E entenda também que essa recolocação não está vinculada à tua felicidade, né? É um momento para reflexão, é um momento para dar o passo a passo, que você pode ser feliz de uma outra maneira também. Então, senão você põe todas as suas fichas ali, e aí, se tiver uma decepção, o castelo desmorona, né? Então, não é isso que a gente quer, né? Então, acho que esses são alguns pontos para refletir aí, né, Paty?
Legal. Eu acho também, né, assim, a carreira é muito maior que o trabalho, né? Então, assim, a carreira é a escolha que a gente faz, é onde eu quero estar, onde eu acho que eu posso contribuir, onde faz sentido, né, eu estar atuando, né? E o trabalho é aquele vínculo que a gente vai ter ali em determinado momento, né? Então, acho que separar essas duas coisas, a gente às vezes aposta todas as fichas ali num trabalho, né, achando que ele vai ser a solução da nossa carreira, e a carreira é maior que isso, né? E eu queria deixar aqui como um recado final, uma mensagem, né? Assim, de novo, né, gente, muita atenção aí ao que a gente traz de crenças que a gente tenha sobre determinados temas, se apoiar nesses mitos de mercado, como a gente trouxe aqui alguns exemplos, né? Isso limita muito a nossa perspectiva de mercado e a nossa abordagem de mercado, né? Então, tentem passar, em alguns momentos, pensar assim, ó, não tem impossibilidade, não tem um impossível. Deixa eu tentar, deixa eu me arriscar, deixa eu pensar de outro jeito, deixa eu me apresentar de outra forma. Ah, porque o fulano tentou, mas não conseguiu. Mas foi a experiência dele, tenta a sua experiência, né? Então, esse não é o momento em que a gente pode se dar o luxo de se apegar, eu acho que nesses mitos ou nessas crenças que vão deixar a gente parado no mesmo lugar, né? A gente não vai sair. Então, queria muito pedir que as pessoas tenham esse olhar mais amplo, né, e possam pensar aí que é possível, gente, mas tem que experimentar, não tem mágica, né, tem trabalho nesse processo mesmo, né? E uma coisa que acho que é super importante aí nesse processo todo que a gente falou, né, que a gente falou muito de refletir sobre as competências, sobre a trajetória profissional, fazer os links, né, se atualizar, buscar informação, o networking é fundamental para fazer essa atualização e para explorar esses segmentos. Isso pode até ser uma brecha para você conseguir, às vezes, fazer um contato com quem você está com dificuldade ou tem mais receio, então é uma oportunidade para você aí fazer realmente busca e troca de conhecimento do que está acontecendo naquele mercado, e isso vai te trazer aí um conhecimento maior, e você também contribui com o outro, falando sobre o segmento que você atuou, enfim, sobre o seu ponto de vista, né? Então, não deixe de fazer o networking, que vai te ajudar muito nesse processo. A gente não falou muito do networking aqui dentro do plano de ação, mas ele é super importante para esse processo. Bom, a gente está chegando aí no final, quero agradecer a participação de todos que contribuíram aí com as dúvidas, colocaram aí as perguntas no chat, agradecer mais uma vez a Paty e o Hugo aí que trouxeram aí importantes insights para a gente sobre isso. A gente tem aí uma série de webinars que a gente fez durante a pandemia e que estão disponíveis para vocês acessarem dentro aí do nosso site, que é o mycareer.com.br, blog MyCareer. Lá a gente falou muito sobre múltiplas carreiras, falamos sobre estratégias aí de desenvolver um bom plano de ação, de networking, de marca pessoal, que vai ser importante para esse processo. Então, vale a pena para quem não assistiu, assistir, para poder ter aí complemento de como aí trabalhar nesse processo todo. E em breve a gente tem um próximo encontro, a gente divulga aí nas nossas redes sociais. Tá bom? Gente, obrigada. Tchau, obrigado, pessoal. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, Rafa, obrigado.